nós recebemos hoje uma convidada especialíssima, criminóloga e escritora, Ilana Casoy. Muito bem-vinda, Ilana! Oi, gente. Muito bom você estar aqui. Ela vai debater o caso Lázaro Barbosa. O nosso interesse em histórias. Tem informações quentíssimas dela. Diz que hoje vai ser... ela vai revelar um monte de coisa aqui pra gente. Mas ela vai falar dessa nossa vontade de saber da vida de psicopatas, de criminosos, né? O Lázaro hoje foi capturado, como vocês puderam ver, foi morto. E a gente acompanhou essas buscas aí como se fosse um seriado. Dá pra aprender com essas histórias ou é só um prazer mórbido mesmo? Participa lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. De onde é que vem esse fascínio, Ilana? Criminosos são pessoas atraentes, é isso? Bom, a gente estava assistindo uma série eletrizante da vida real, né? Um criminoso muito experiente, fugindo, como a gente gosta de ver nas séries tiro, bomba, porrada, né? Assim, muito, muito forte. E fascina, porque porque faz o que a gente não faz, dois, porque é o horror que a gente quer manter longe. Quanto pior for, mais longe de nós, ou a gente pensa que é, né? E consegue despersonalizar melhor e ver só o crime, vai deixando de ver o ser humano, não precisa. E eu super apedrejada, que eu falo em ser humano, porque no momento que a gente vive não pode falar, que tem que falar, demonizar, colocar ele numa gaveta muito, muito, muito longe de nós. Então, gruda a gente mesmo, a gente já está com medo, vem outra coisa, medo da pandemia, medo de morrer, medo de ser pego pelo vírus, aí a gente faz esse giro e fica com medo do Lázaro e tem empatia por todo mundo lá que está com medo e sofrendo dessa situação. É para fascinar mesmo. Mas você sente que tem uma coisa do ser humano que gosta de ver o outro morrendo, tem essa coisa de... Até pouco tempo atrás, o ser humano ia ver os outros sendo enforcados e vai lá ver assassinar, o condenado à morte, fica vendo isso. Tem essa coisa do linchamento que a gente vê muito, tem que matar, dá pra população. É o quê? Um lado meio primitivo nosso, meio animalesco, que a gente gosta de ver esse tipo de coisa? Eu fiquei triste hoje, assim, porque hoje eu vi exatamente isso, né? No noticiário. Eu vi esse homem que realmente era um péssimo exemplo da nossa espécie, mas ainda assim, o jeito como ele foi... Eu nunca vi nem local de crime tirar morto do jeito que ele foi tirado lá do carro da polícia e jogado no que seria uma ambulância, um carro de bombeiro, né? E eu vi eu entendo a alegria de prendê-lo, óbvio, eu também fiquei feliz, todo mundo fala, puxa, acabou o terror, porque muitas famílias ali estavam sofrendo muito, mas você vê a alegria pela morte, né? Pelo homem todo furado, recebi foto dele no IML de lá, é isso aí, faltou esquartejar, jogar os pedaços, eu acho que foi um espetáculo desnecessário, e que ajuda pouco a criar uma melhor cultura, uma melhor ética. Sei lá, eu fiquei me perguntando hoje exatamente sobre isso. Quanto a gente precisa desumanizar e achando que tem alguma humanidade, né? Achando que isso é bacana, que isso separa o mal do bom, faz um julgamento, uma execução sumária. E era muito difícil pegar o Lázaro vivo mesmo. Ele estava pouquíssimo disposto a se entregar. Mas a gente tem que pensar o que faz 400 policiais contra um e esse cara sair, né, tão linchado assim. Esse ódio que as pessoas têm, esse cara tinha que morrer mesmo, foi pouco, ele tinha que ter ido mais e tal. E no momento em que, por exemplo, a Ilana falou assim, mas ele é um ser humano, como não é? Você que tá defendendo o bandido. Que lugar é esse do ódio das pessoas que uma pessoa como essa desperta na gente, que a gente gosta disso? Não sei, Fábio, talvez tenha alguma coisa de uma tentativa de negar que criminalidade geralmente é um problema social, né? Então, uma sociedade que é muito violenta, como a sociedade brasileira, por exemplo, e cuja violência não está só em quem comete crime, mas tem uma violência do Estado, que é uma violência muito forte, né?
tudo isso é um ciclo de retroalimentação, né? Você tem uma violência estatal que ela se faz presente em múltiplos níveis da nossa experiência, né? Desde que o Brasil é Brasil, você tem um Estado que torna as condições de vida de muita gente tão deterioradas, tão degradadas, que você deixa as pessoas muitas vezes às portas da criminalidade, né? E essas mesmas pessoas são aquelas que depois o Estado vai tratar também da pior maneira, né? Encarcerando loucamente, muitas delas sem julgamento. E agora, como a Elana falou, né, mesmo num caso como esse, eu não acompanhei o noticiário hoje de perto. Certamente a polícia terá alegado que houve confronto, possivelmente houve mesmo confronto, ele estava armado, né? Falou que não ia se entregar mesmo. Falou que não ia se entregar. Mas, enfim, eu acho que essa sede de sangue tem uma dimensão disso, que é uma tentativa de recalcar a dimensão social e, portanto, de corresponsabilidade da violência, né? Dito isso tudo, assim, eu também entendo, porque a gente também tem que se colocar na perspectiva das pessoas que foram ameaçadas por esse tour do Lázaro aí, né? Matou muita gente. As pessoas ficaram muito assustadas. Então, assim, e os próprios policiais participando da caçada também estavam com a vida em risco, né? O Lázaro estava armado, não ia se entregar. Então também tem que ser levado em conta a perspectiva. Mas acho, para te responder, eu acho que essa sede de sangue... Tem muito isso no Brasil, né, Fábio? Assim, isso é uma coisa que quem defende direitos humanos e quem é mais identificado com uma posição de esquerda, isso a gente fica o tempo todo batendo nessa tecla, né? Aliás, é uma das diferenças fundamentais entre uma posição política de esquerda e uma de direita. A posição de direita tende a perceber mais a violência, a criminalidade, como uma responsabilidade individual do criminoso. A posição de esquerda tende a ver mais a criminalidade como um problema estrutural. Isso torna a posição política da esquerda difícil, porque não há soluções fáceis para esse problema, né? A solução que a direita oferece, ela é mais atraente, mas na verdade ela é mais enxugar gelo, porque você matou o Lázaro, mas as condições sociais que fazem uma pessoa, não exatamente como o Lázaro, mas que fazem a criminalidade surgir, você não alterou elas 1 milímetro, né? Essas séries que a gente assiste bastante e gosta, que acompanham os casos reais, e a gente vê isso, tem uma certa morbidez aí também, nossa, não, de gostar de ver uma sériezinha? Tem. Pessoal que tá morrendo? Tem. Eu acho que a gente gosta de ver o extraordinário, né? O que não é normal. A gente gosta de ver o Neymar, a gente gosta de ver o urso polar, a gente gosta de ver... E eu acho que a gente coloca esse tipo de caso, um Lázaro da vida desses, nesse lugar do extraordinário, do que a gente não acontece com muita frequência. Então, e o segundo ponto, eu acho que a gente é muito fofoqueiro também. A gente gosta de... É verdade, eu acho que a gente gosta de saber o que está acontecendo. A gente se alimenta de informação. E um caso como o Lázaro, esses casos que ficam muito conhecidos e acabam virando séries, documentais, são muito interessantes por si só, né? A gente fica preso na engenharia daquilo. Esse assunto do Lázaro, a gente que está de longe, né? Óbvio, a gente está no Rio de Janeiro, isso se passou. Eu senti até um caráter fabuloso do jeito que as pessoas estavam comentando o caso. Quase como se as pessoas estivessem falando de uma mula sem cabeça, de um saci pererê, de um curupira. Era uma coisa assim, meio fazendo piada, meio achando engraçado, meio achando curioso, mas esse Lázaro... E eu até achei curioso, sem julgamento moral, mas pensei, cara, esse cara tá matando mulher grávida. É doido a gente tá achando graça. A gente não, porque eu não tava achando, mas as pessoas fazendo piada. Mas eu acho que as pessoas têm um fascínio por estar dentro da história e fazer parte dela. Acho que no final a gente volta sempre pra fofoca. Mentira, essa última frase não precisa usar, não. Mas tem a ver. Tem a ver. Mano, de certa forma, eu acho que muito da cobertura acaba prejudicando as conclusões às quais a gente chega, sabe?
a gente tem uma mídia muito irresponsável que trata disso diariamente, muitas vezes, sabe? Sei que é muito importante que esse tipo de informação seja compartilhada, mas a gente precisa refletir muito a respeito da forma, para que a gente não tente produzir um remédio e acabe produzindo um veneno em larga escala, sabe? Eu, particularmente falando, mano, eu não sou contra retratar essas coisas, eu não sou contra que isso se transforme em documentários, eu não sou contra converter um episódio da vida real numa peça de ficção, nada disso. A minha reflexão, ela sempre vai para um outro lugar, um lugar um pouco mais amplo, que eu acho que a gente precisa pensar que a gente vive num modelo de sociedade que ele é desumanizante, tá ligado? Ele é extremamente desumanizante. Aí essa desumanidade que a gente produz em larga escala, uma hora esse barril de pólvora explode em algum lugar. Isso aqui vai muito de encontro com o pensamento do Francisco. Achei que a divisão a qual ele faz e a conclusão que ele oferece é genial, porque realmente não tem uma resposta fácil. Não tem como eu chegar aqui e apontar um caminho mirabolante. Muito pelo contrário, existe uma situação complexa no meio de um problema real, com uma série de urgências de ambos os lados. Não tem como a gente sentar aqui e ser indiferente à dor das famílias que estavam próximos desse criminoso, sabe? Da mesma maneira, não dá pra gente observar daqui de onde a gente está observando e acreditar que a morte desse criminoso especificamente pode ser parâmetro para alguma coisa, pode significar muito além disso. Eu achei das aberrações do nosso tempo, né? Não só a cobertura dos programas sensacionalistas que a gente tem no Brasil, mas eu achei uma aberração algumas pessoas estavam envolvidas na caçada se comportando como influencer, sabe, mano? E compartilhando informação da investigação, sabe? E os policiais tirando foto aqui, pá, né? Aí você procura aquele ângulo, tipo, bonitão, assim, tipo, mais um dia da caçada aqui, tipo, de um crime que tá em aberto, de um criminoso que tá solto, de uma informação que, no meu entender de leigo, precisava de alguma maneira ficar em sigilo, sabe, mano? Tem tantas aberrações em cima do tipo de tratativa. Eu acho que tem dois pontos aí. A imprensa, quando ela é muito bem utilizada, e ela pode ser, eu mesma já utilizei a imprensa para conversar com assassino em fuga, tá? Não identificado. Então, quando você você faz coletivas e você sabe que ele está ouvindo, porque eu tenho para mim, eu acho que o Lázaro estava ouvindo, estava ligado ali. E aí só sai o que a polícia quer, e o que a polícia quer que a imprensa divulgue. Quando fica meio atabalhoado assim, porque 400 pessoas é muita gente para liderar, e eu não sei quem estava na liderança dessa força-tarefa, liderança mesmo, né, que define o que pode falar, como deve falar, quem que vai falar, um porta-voz só. Pode ser boa essa cobertura. Por outro lado, a mídia, a própria mídia, romantiza demais e alimenta mitos que não deveriam, são só prejudiciais. Por exemplo, o mito dos rituais macabros que vem alimentar um preconceito que existe nas religiões de matriz africana, nas religiões hoje brasileiras. Então, tudo que é muito mal, acendeu vela, é da Umbanda, é do Candomblé, que já é uma alimentação gravíssima, polícia entrando em templos, derrubando altares, lugares sagrados, em pretensas buscas e apreensões. O mito do negócio imobiliário agora chega nessa história, que seria um grande esquema para valorizar, para abaixar o valor das terras, para comprar essas terras. Gente, vamos esperar, precisa ter prova disso, não é tão simples, né? Eu acho isso, eu nunca vi isso no Brasil, acho muito sofisticado. Um homem como Lázaro, um foragido, ele já era um foragido. Ele já estava lá foragido antes de ter essa fuga. Ele fugiu da cadeia, né? Então, já é uma temeridade. E o mito da rede de proteção, que eu também estou... Porque, por enquanto, a rede de proteção que eu vi em ação foi uma ex-sogra,
mãe, que não tem ex-mãe, né? A ex-mulher, o fazendeiro que era patrão, não sei se era da mãe ou da sogra. Isso não é exatamente uma rede de proteção sofisticada de um partido criminoso. Então, essas questões muito alimentadas, e muita gente que vai falar e fazer perfis estrambóticos de quem seria esse Lázaro, porque o Emicida falou uma coisa certa, da onde vem? A gente não sabe responder, mas a gente sabe que é um tripé, bio, sócio, psico. Não tem uma perna só, não tem uma coisa que determina, nem biológica, nem sociológica, nem psicológica, é uma junção, é multifatorial. A educação é o único lugar que a gente pode, de fato, investir para a inclusão, porque um dos grandes fatores de criminalidade, se sabe, é a exclusão. E a exclusão no Brasil é muito grande. Então, por exemplo, você tem todos esses fatores girando e tem que refletir. A imprensa tem um papel importante, pode ser muito bem utilizada pela investigação, pode trazer muita cultura. Esses documentários, realities que vocês estão falando, de true crime, eles são importantíssimos, mesmo a mesma ficção, para gerar uma cultura de prova. Os jurados hoje, depois de assistir tantas séries americanas, brasileiras e similares, ele exige muito mais prova do que ele exigia. Hoje, para condenar, um discursinho assim já não cola tanto. Ele quer saber prova de DNA, prova de digital, onde ele aprendeu? Ele aprendeu na TV, aprendeu na ficção. Então, olha que papel importante. Agora, tem bom e tem ruim. Tem programa muito ruim. Tem discurso muito inconsequente. Mas tem também quem traz um ponto positivo para essa educação, essa cultura que a gente quer criar. Esse programa mesmo, tantos jovens assistem, né, que está trazendo uma discussão importante. Quais são os limites? Então, isso é gerar cultura também.